Olá, galera, tudo bem? Olha nós aqui novamente, o Grupo Educamaker, professores todos feras, como eu sempre digo, eu gatinho, e hoje nós vamos terminar o nosso assunto de eletromagnetismo falando sobre a indução magnética. Vamos lá? Olha lá. Na busca da produção de corrente elétrica a partir do campo magnético, Faraday concluiu que o campo magnético só pode produzir corrente elétrica se for variável. Muito bem. Acontece que, antes disso, um cara chamado Ørsted, trabalhando com seus alunos, tinha em cima de uma mesa um fio e uma bússola. Ao passar corrente elétrica pelo fio, a bússola, que é um ímã, se movimentou. Ora, se a corrente passando criava um campo magnético, será que se eu produzir um campo magnético eu não vou fazer corrente passar? E esse pensamento foi acontecendo. E daí olha o que Faraday descobriu, depois de muita tentativa. Ele tinha aqui uma bateria, um núcleo de ferro, uma bobina, uma outra bobina e ali um galvanômetro, beleza? Quando nós fechamos o circuito, vai aparecer um campo magnético nessa primeira bobina que vai se propagar através do anel de ferro e fazer um outro campo magnético dentro da segunda bobina, tudo bem? Entre não ter e ter, variou. A corrente elétrica apareceu. Estabeleceu o campo, a corrente acabou. Quando ele desliga, acaba a corrente aqui, acaba o campo magnético. Entre ter o campo magnético e ele deixar de existir, houve uma variação. Novamente aparece a corrente em sentido contrário, e dali a pouquinho acabou. Beleza? Pois bem, então ele conclui que só vai produzir, então, essa corrente elétrica se houver um campo magnético variável. Olha lá, uma força eletromotriz induzida é produzida por uma variação do campo magnético através do circuito. Lógico, gente, para eu ter corrente elétrica eu preciso de uma força eletromotriz, beleza? Pois bem, essa força eletromotriz induzida pode ser calculada por esta relação. Variação do fluxo magnético, que eu já vou falar daqui a pouquinho, pela variação do tempo. Isso daqui é o que nós chamamos de lei de Faraday. Tudo bem? Vamos lá, mais um pouquinho. O que vai fazer influenciar a FEM induzida? Duas coisas. O tempo e o fluxo magnético. O tempo. Se você prestou bem atenção naquela expressãozinha que estava ali atrás, olha aqui comigo no quadro aqui, tá? A FEM induzida menos variação do fluxo pela variação do tempo. Ora, se o tempo for grande, a FEM induzida é pequena. Se o tempo for pequeno, a FEM induzida fica grande, tudo bem? E também tem a variação do fluxo magnético através do anel, tudo bem? Ursulino, o que você achou disso? Ah, é fácil, né? Eu também acho fácil, beleza? Mas vamos olhar agora com carinho o fluxo magnético. Temos aqui uma espira. Podemos imaginar um circuito fechado, tá? Um anel de cobre, por exemplo. Esse anel de cobre é a nossa espira. Esse é o vetor normal, não é força não, tá, gente? Ele só serve para me indicar direção e sentido aqui. Através dessa espira, está passando um campo magnético que forma um ângulo θ com esse vetor normal. O nosso fluxo magnético através do circuito, através da espira, é calculado assim. Fluxo magnético igual intensidade do campo, a área da espira, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a normal e o vetor campo magnético.
Tudo bem? Vamos ver mais de pertinho como é que funciona esta relação aqui. O que faria mudar o fluxo magnético? Olha lá. Se o campo através da espira aumenta, o fluxo aumenta. Se o campo diminuir, o fluxo diminui. Se a área aumentar, o fluxo aumenta. Se a área diminuir, o fluxo diminui. Se a espira rodar na presença do campo, o fluxo aumenta e diminui conforme o ângulo que forma com aquela normal. Beleza? Bom, agora nós vamos falar da lei de Lenz. A fêmea induzida no circuito fechado gera uma corrente induzida cujo campo magnético se opõe à causa que determinou a sua origem. Vamos determinar, ou melhor, vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Como é que funciona a lei de Lenz? Presta atenção agora. Olha lá, nós temos aqui um ímã. Em torno do ímã tem um campo magnético. As linhas de indução saem do polo norte e entram pelo polo sul. Tudo bem? Beleza, o ímã está aí paradinho. Na frente dele tem uma espira. Beleza? O que está acontecendo? Ora, aqui tem as linhas de indução que estão saindo do polo norte, entrando na espira, como nesta representação aqui. As linhas de indução estão entrando na espira. Agora nós vamos aproximar o ímã da espira. Quando eu aproximo o ímã da espira, aumenta as linhas de indução entrando no plano da espira. A natureza reage a isso e cria um campo magnético se opondo ao aumento do campo entrando. Então ela vai criar um campo saindo. Esse campo saindo, olha aqui pela regra da mão direita, o campo saindo de lá vai fazer parecer uma corrente induzida no sentido anti-horário, beleza? E aqui seria um polo norte. Campo induzido saindo, se está saindo as linhas de indução, eu teria um polo norte. É este polo norte que está se opondo à aproximação do ímã, ou melhor, a aproximação do polo norte do ímã. Se eu estivesse aproximando o polo sul, aqui apareceria um polo sul para se opor a essa aproximação. Beleza? Beleza. Estabeleceu o que tem aí que estabelecer, está paradinho, o ímã não está mexendo mais, o fluxo não está variando, a corrente induzida acaba. Se eu afastar o ímã, as linhas de indução entrando começam a diminuir. O que a natureza faz? Produz linhas de indução entrando. Beleza? Essas linhas de indução entrando, pela regra da mão direita, tá vendo? Ó, linha entrando, regra da mão direita, vai dar uma corrente no sentido horário. Se nós deixarmos o ímã paradinho aí, vai parar essa corrente rapidinho. Mas antes disso, vamos lembrar aqui, ó, a hora que o ímã está se afastando, o polo norte indo embora, a oposição que aparece é um polo sul, né, ó, campo induzido entrando, um polo sul induzido, tentando atrair de volta o polo norte, beleza? Então tá aí, parou, estabeleceu, não está variando mais, acabou a corrente induzida. Então, para você produzir uma corrente alternada aqui, você teria que pegar o ímã aí, trazer, levar, trazer, levar, trazer, levar, ou colocar ele girando aqui na frente da bobina. Esse é o funcionamento básico do gerador elétrico, basicamente. Beleza? Tá aí, moçada. Não esquece que do Cameio que te ama, eu também. Um beijão, até mais.